Tudo bem, amigo cafeicultor? Hoje, atendendo a pedidos de alguns inscritos do canal, nós vamos falar sobre dois grandes aliados à sua lavoura, que é o calcário e o gesso. Mas, Brinatti, por que falar disso agora, se a gente só vai aplicar depois da colheita? Aí que tá. Nossa conversa de hoje é para dizer que a aplicação do calcário e do gesso pode ser feita agora também, antes da colheita. E nesse vídeo, eu vou explicar por que antecipar essa aplicação pode ser um verdadeiro trunfo para o nosso cafezal. Calcário e gesso, aplicado agora, antes da colheita, é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Pessoal, eu quero já, antes de começar, pedir um grande favor para vocês, que às vezes se eu não fizer isso agora, depois pode ser até que eu esqueça, que é pedir para você deixar um like, dar uma clicada no joinha, que é tão importante pra gente. Se de tudo depois você não gostar, aí você pode até desclicar, tá bom? Eu já vou agradecendo antecipadamente. E já vamos entender por que estamos falando de calcário e gesso agorinha. Primeiro, vamos entender por que é tão importante a gente aplicar tanto calcário quanto o gesso no solo das nossas lavouras de café. Assim como nós precisamos de uma alimentação balanceada para ficar saudável, o solo também precisa estar equilibrado para que o café cresça forte e produtivo. Calcário tem uma missão muito especial. Ele é o remédio contra a acidez do solo. Vocês já devem ter ouvido falar que solo ácido não é bom para a planta, não é mesmo? Pois é, o calcário entra em ação para corrigir essa acidez. Ele é como se fosse um antiácido para o solo, igualzinho aquele que a gente toma quando está com azia. Além disso, o calcário fornece cálcio e magnésio, que são nutrientes muito importantes e essenciais para o desenvolvimento do cafeeiro. Já o gesso, meus amigos, ele é o herói da lavoura. Ele age como um arado químico, melhorando as camadas mais profundas do solo. O gesso ajuda a levar cálcio para aquelas raízes que estão lá embaixo e ainda colabora para reduzir o alumínio tóxico do solo, que pode prejudicar o crescimento das raízes. Temos alguns tipos de calcário e o que vai diferenciá-los basicamente são os teores de cálcio e magnésio de cada um. Basicamente, utilizamos mais o calcário dolomítico, mas tem outros, como o calcítico, por exemplo. O calcítico é aquele mais enriquecido em cálcio, mas com um pouquinho de magnésio. Já o dolomítico, ele tem cálcio e um teor maior de magnésio que o calcítico. Agora, como eu vou escolher? Aí que entra a análise de solo. Eu devo analisar se os teores estão baixos e o principal, que muita gente esquece, o equilíbrio entre esses nutrientes, que deve estar sempre nas proporções de 3 partes de cálcio para 1 de magnésio. Por exemplo, se o solo está com 4,5 de cálcio lá na análise, o ideal é que ele tenha 1,5 de magnésio. Tem muito solo por aí desequilibrado, com muito mais cálcio que magnésio. E atenção para o PRNT do calcário, que é o poder relativo de neutralização total. Quanto maior esse PRNT, mais fino vai ser o calcário e mais rápido ele vai reagir. Já o gesso agrícola, geralmente ele é um tipo só, mas o que muda é a concentração de cálcio e enxofre. É bom a gente ficar de olho também na pureza desse material. O gesso puro ele deve ter normalmente em torno de 16% de cálcio, 13% de enxofre. E aí, meus amigos, adquirir um material de qualidade é fundamental. E sempre que você for comprar o seu gesso, não deixa de dar uma olhada com o pessoal da Agronelli, a nossa parceira aqui do canal. A turma lá é muito gente boa e o produto é de ótima qualidade e muito confiável. Quando aplicamos o calcário no solo, ele começa a agir lentamente, neutralizando a acidez. É como se fosse conversando com o solo, acalmando aos poucos. À medida que o calcário vai corrigindo a acidez, vai aumentando a disponibilidade dos nutrientes que estavam presos, retidos no solo, no jeito para as raízes do café já ficar no ponto para absorver eles. O gesso, por sua vez, ele se move no solo, levando cálcio para as camadas mais profundas. E isso é muito bom, porque estimula o crescimento das raízes mais profundamente, fazendo com que a planta fique mais resistente à seca. E falando de tempo, o calcário precisa de pelo menos 2 meses para reagir completamente no solo. Aplicando agora, dá tempo do calcário reagir direitinho, fornecendo cálcio e magnésio, que vão ser cruciais lá na florada, e corrigindo o solo, os nutrientes da primeira adubação serem prontamente disponibilizados às nossas plantas. O gesso também se beneficia dessa antecipação.
Ele vai começar a levar cálcio para as camadas mais profundas do solo, estimulando o crescimento das raízes. Com as raízes mais profundas, teremos plantas mais resistentes à seca quando o tempo apertar. Comenta aí, cafeicultor, se você já sabia dessa importância do gesso para as raízes dos nossos cafés. Mas olha, tem mais razões para aplicar o calcário gesso agora. Aproveitar a mão de obra disponível, que depois da colheita é aquela correria, não é? E agora, a equipe está mais livre para fazer esse serviço com calma e atenção. E adiantar é um dever de casa. Outro ponto importante é o aproveitamento das últimas chuvas da estação. Tanto o calcário quanto o gesso precisam de umidade para reagir e movimentar no solo. Fazendo agora, vai aproveitar esse restinho das chuvas também. Pode até ser que não chova muito em abril, mas uma pequena chuvinha ela já é o suficiente para trazer umidade para o solo e já vai ajudar muito. Depois, só Deus sabe quando vem. Pensando na saúde do cafezal, essa aplicação antecipada já vai estar agindo no solo durante toda a formação dos botões florais para a próxima safra. É uma preparação importante nesse sentido. E tem também a questão do planejamento, porque fazendo isso agora, você já terá uma tarefa importante concluída e poderá focar nas outras atividades essenciais do pós-colheita, sem aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. E por último, mas não menos importante, antecipar pode até ajudar a economizar. Como a demanda por esse insumo geralmente aumenta após a colheita, comprando e aplicando eles agora, você pode até conseguir preços melhores e evitar possíveis faltas também no mercado. Diante de todos esses benefícios, agora imagine o que acontece quando o solo está com deficiência de cálcio, magnésio e ácido. É como se o café estivesse tentando crescer num terreno hostil, porque o solo ácido vai dificultar a absorção de nutrientes, aí as plantas ficam amarelas, as raízes ficam superficiais, o crescimento fica lento, a produção cai, a planta fica vulnerável a qualquer período de estiagem. Mas não é simplesmente sair jogando calcário e gesso à torta e direito. A aplicação ela deve ser correta e isso é fundamental. O ideal é fazer uma boa análise de solo de 0 a 20 e 20 a 40. E aí sim nós vamos saber o quanto que o seu cafezal precisa. Quanto às condições meteorológicas, é bom a gente evitar no momento da aplicação dias com muito vento, porque ele pode carregar o calcário para longe da área desejada. E aí a gente corrigir o solo do vizinho. O ideal é aplicar com solo úmido, mas não encharcado. Se chover logo após a aplicação é melhor ainda. A aplicação pode ser feita manualmente ou com máquina, dependendo da posição do seu terreno e da sua área. O importante é distribuir o mais uniformemente possível. Nas áreas maiores, o uso de distribuidores mecânicos facilita muito o trabalho e garante uma aplicação mais homogênea. Mas atenção, assim como o remédio demais faz mal, o calcário e o gesso em excesso também podem trazer problemas. O excesso de calcário, por exemplo, eleva demais o pH do solo, dificulta a absorção dos nutrientes, principalmente dos micro. Já o gesso em excesso pode levar à lixiviação de nutrientes, ou seja, eles são carregados para camadas mais profundas do que as raízes de nossas plantas podem alcançar. Então é isso, cafeicultor. Se tiver tudo tranquilo aí, bora aproveitar esse período para aplicar o calcário e o gesso caso necessário. Me conta nos comentários se você já está planejando ou se achou importante esse vídeo. Aproveita que ainda dá tempo de dar aquela clicadinha no joinha e ajudar esse canal a ficar mais indicado pelo YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.